Às vezes a guerra é inevitável e pode apenas ser adiada em benefício dos outros. Depois de reprimir a agitação popular em Hong Kong, a China olha para seu próximo alvo, o governo independente de Taiwan. Os dois estão se preparando para o conflito por décadas, mas a batalha pela ilha está se aproximando. O lema de um país, dois sistemas acabou, e Pequim esgotou suas opções diplomáticas para incorporar Taiwan em seu território. Altos funcionários americanos acreditam que a China poderia invadir Taiwan nos próximos anos, já que a América está ocupada demais com seus problemas internos. Pequim está estocando armas, expandindo sua marinha e ensaiando operações anfíbias. Mas como chegamos a esse ponto? E como ocorreria a invasão chinesa de Taiwan? Seja muito bem-vindo ao Caspian Report Brasil. O governo independente de Taiwan é um tapa na cara à legitimidade do Partido Comunista Chinês. Embora o governo de Pequim nunca tenha exercido autoridade sobre a ilha, legisladores chineses a consideram parte da República Popular da China, e eles propuseram incorporá-la pela força, se fosse necessário. Essa intransigência nem sempre foi assim. No início dos anos 80, Pequim escreveu o princípio de um país, dois sistemas, para reconquistar Hong Kong e Macau. Ao mesmo tempo, ele estabeleceu um roteiro para a reunificação de Taiwan com a China. Nas décadas seguintes, a anexação de Hong Kong e Macau-Taiwan havia se afastado ainda mais. Pequim usou o isolamento econômico e interferência política para coagir a reunificação, enquanto Washington forneceu armamento avançado para o exército taiwanês. A tensão flutuou por anos e a política da cenoura e do bastão da China seguiu fracassando. Finalmente, em 2016, a China cortou o laço com Taiwan após a eleição de um governo pró-independência. Então, Washington vendeu ainda mais armas para Taiwan, enquanto Pequim aumentou sua atividade militar perto do Estreito de Taiwan. No entanto, o maior choque foi causado por os protestos de Hong Kong em 2019. A forma que Pequim lidou com os protestos e a constante erosão da legislação de Hong Kong vaporizou por completo a última oportunidade para a reunificação pacífica. China e Taiwan estão agora em extremos irreconciliáveis e Pequim está passando de soft power para hard power. Sua força aérea sobrevoa perto do espaço aéreo taiwanês diariamente, e suas incursões têm cruzado as fronteiras anteriormente respeitadas. Ao mesmo tempo, a marinha chinesa adquiriu armamento de alta tecnologia para fins ofensivos e ensaia abertamente um ataque a Taiwan. Em Pequim, os legisladores acreditam que os Estados Unidos, há muito tempo considerado o guardião de Taiwan, poderia estar muito preocupado em suportar os custos da intervenção em nome de Taiwan. Portanto, fala-se em agir contra Taiwan mais cedo ou mais tarde. De todas as suposições sobre a China e Taiwan, nenhuma tem mais peso do que a do almirante Philip Davidson, chefe de comando Indo-Pacífico dos Estados Unidos. Durante uma comissão no Senado em fevereiro de 2021, Davidson argumentou que o desenvolvimento e a constante aquisição de navios, aviões de combate e foguetes da China servem para deslocar a América como poder dominante na Ásia e o Pacífico até 2050. Taiwan é uma das ambições da China, e Davidson acredita que um conflito é possível nos próximos 6 anos. Controlar Taiwan daria à China uma posição dominante na Ásia. Isso ancoraria o exército chinês no centro da primeira cadeia de ilhas, uma cadeia de ilhas que se estendem desde o arquipélago japonês para as Filipinas e Indonésia. Controlar Taiwan também permitiria a Pequim ditar os termos das rotas comerciais, ganhando tremenda influência sobre os poderes rivais, como Japão e Coreia do Sul, que dependem completamente das companhias marítimas. Tendo consolidado o poder em seus mares, nas proximidades, a China teria livre acesso ao Oceano Índico. Desnecessário dizer que as apostas são altas para o resto dos poderes. Seja como for, a China enfrenta um desconhecido. Seu exército pode não estar à altura da tarefa, pelo menos não sem sofrer perdas maciças. A China tem um vasto exército que está ficando cada vez mais sofisticado, mas também tem muito território para cobrir, com adversários em todas as frentes. Taiwan também tem um exército sofisticado, e embora seu tamanho seja muito menor, eles só precisam operar em um único espaço de batalha contra um único oponente. Isso
juntamente com o fato de que os Estados Unidos e o Japão apoiaria Taiwan, nivela o campo do jogo. O orçamento anual militar da China é estimado em 250 bilhões em comparação com apenas 11 bilhões para Taiwan. O exército chinês também tem 12 vezes a força de trabalho de Taiwan, e no ano passado, Pequim encomendou 25 novos navios para sua frota, incluindo cruzadores, destroyers e submarinos balísticos. Taiwan também está expandindo sua marinha, em particular sua frota de submarinos. Em 2026, a frota taiwanesa quadruplicará com 8 submarinos movidos a diesel. Embora os submarinos adicionais tornem difícil o ataque anfíbio por Pequim, China expande inexoravelmente suas capacidades militares. A cada ano, o desequilíbrio militar cresce, a favor de Pequim, é claro. Dito isso, mesmo com os recursos da China, invadir e ocupar Taiwan seria um ato extraordinariamente difícil, para não mencionar uma proposta arriscada. Para invadir Taiwan, as forças chinesas teriam que fazer uma viagem de 8 horas, sofrendo com o poder de fogo taiwanês de posições bem entrincheiradas. A maioria das tropas chinesas morreria sob o fogo, e aqueles que conseguissem chegar à costa seriam alvo de um bombardeio de artilharia. Apenas 1/10 da costa de Taiwan é adequada para um pouso anfíbio, portanto, as chances de um ataque surpresa são raros, e os taiwaneses mobilizariam suas forças para as zonas de assalto. Taiwan tem aproximadamente 130 mil soldados, além de outros 1,5 milhões de reservistas, além de milhares de veículos blindados de combate e peças de artilharia. Portanto, para invadir a ilha, a China precisaria de um poder de fogo esmagador que atualmente não possui. Enfrentar tamanha resistência exigiria uma das maiores e mais complexas operações anfíbias da história, e isso já quer dizer muito. De todos os tipos de operações militares, a guerra anfíbia é uma das mais complicadas, porque precisa de coordenação. Nem todos os militares são capazes de tal tática, e a China não tem experiência em guerra anfíbia. A última guerra em que a China lutou foi o conflito de fronteira contra o Vietnã em 1979, de onde se saiu mal. Ainda assim, a deficiência anfíbia da China é apenas um problema estratégico se os Estados Unidos se envolvessem. Mas mesmo imaginando que um ataque anfíbio chinês fosse bem sucedido, o exército chinês seria capaz o exército chinês teria que ocupar uma ilha com uma população hostil de 23 milhões de habitantes, e isso não seria fácil. A insurgência seria inevitável. Dessa forma, muitas coisas teriam que ocorrer bem para que a invasão tivesse sucesso, que é bastante improvável. A primeira vítima de qualquer batalha é o plano de ataque. Uma invasão total neste momento poderia ter sucesso, mas também poderia falhar ruidosamente. Um desastre militar teria consequências políticas catastróficas e, acima de tudo, pintaria o exército chinês como um tigre de papel, encorajando ataques estrangeiros. Para a China, essas considerações também são arriscadas. Portanto, não é provável que ocorra uma invasão em grande escala no futuro próximo. O que é possível é a China começar uma guerra híbrida, um tipo de conflito que para um pouco antes de um tiroteio e busca subjugar o inimigo por meio do medo e do desgaste. É o tipo de conflito empregado pelo Irã, Rússia, Turquia e Israel. Bem feita, uma guerra híbrida pode ser devastadora. É por isso que os caças chineses sobrevoam sobre Taiwan quase diariamente, às vezes lançando vários ataques no mesmo dia. O ritmo do ataque é implacável. No ano passado, Taiwan havia usado sua força aérea quase 3.000 vezes contra caças chineses, o que custou a Taiwan 900 milhões de dólares em combustível, pilotagem e peças sobressalentes. Assim, se disparar um único tiro, a China está esgotando os recursos de Taiwan. O exército chinês tem mais de 2.000 bombardeiros e outras aeronaves de combate, e em comparação com 400 caças de Taiwan. Portanto, Pequim pode se dar ao luxo de manter a pressão. Ao aumentar o ritmo dessa operação, a Força Aérea Chinesa pode causar estresse desproporcional. É uma estratégia morbidamente eficaz. O objetivo da guerra híbrida é fazer o alvo se sentir isolado, fazer parecer que seus aliados não estão ajudando em seu conflito militar. Para que isso funcione, o assalto deve ser de baixo risco, para não provocar a reação dos Estados Unidos. Isso exige que a China encontre a postura certa com espaço suficiente para retroceder. A China poderia, por exemplo, impor um bloqueio naval para sufocar Taiwan. Ela poderia interceptar navios de guerra taiwaneses
alegando que estão carregando mercadorias ou armas ilícitas. Ninguém acreditaria na China e muito da comunidade internacional condenaria esta política de Pequim, mas não importaria, porque ninguém viria fisicamente em defesa de Taiwan. Esse bloqueio naval não resultaria em um conflito armado e provavelmente forçaria Taiwan a fazer concessões, o que permitiria Pequim reivindicar vitória. Outro exemplo seria a China forçando Taiwan a fazer concessões políticas, ao apoderar-se das ilhas Kinmen e Matsu, controladas por Taiwan, à frente da costa taiwanesa. O número de navios chineses entrando em águas controladas por Taiwan aumentou nos últimos anos. Só para comparação, enquanto apenas 2 navios chineses entraram em águas taiwanesas em 2017, esse número aumentou para 600 em 2019 e quase 4.000 em 2020. Esta imagem de satélite em particular, de outubro de 2020, mostra mais de 200 barcos ao largo da costa de uma das ilhas Matsu. A ameaça é muito real. Estas ilhas são mal defendidas e têm algum valor estratégico. O controle sobre as ilhas iria expandir a almofada da China e, ao mesmo tempo, expandir o alcance de bombardeiros e mísseis antinavios chineses. É improvável que os Estados Unidos vá à guerra por uma ilha remota dentro do guarda-chuva de mísseis antinavios da China, o que deixaria Taiwan se sentindo mais isolado. O problema com a guerra híbrida, no entanto, é que significa abandonar o poder brando. Uma ação física contra Taiwan provocaria um zeloso movimento de independência. Assim, embora a China pudesse fabricar uma crise para reverter o separatismo de Taiwan, pelo menos na próxima década. Mesmo assim, a China só invadiria Taiwan se estivesse confiante de uma vitória total, ou se estivesse totalmente desesperada para obter suporte interno. No entanto, essa tranquilidade não significa que Taiwan baixe a guarda, mas é exatamente o oposto. A defesa é o primeiro dever de um Estado e, infelizmente, às vezes a paz só pode ser assegurada se preparando para a guerra. Se você, assim como eu, aprecia o conhecimento, dê like, comente e compartilhe, para que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo. Um forte abraço e câmbio, desligo.